Olá, você sabia que você nunca mereceu a graça de Deus? É isso mesmo. Todos nós, por causa das nossas transgressões, por causa das nossas ofensas, nós merecíamos o juízo de Deus, o castigo de Deus. Entretanto, Deus ele tem manifestado a sua graça. Isso quer dizer que Deus não tem imputado aos homens as suas transgressões, porque Deus é longânimo. Mesmo você hoje que está na graça, mesmo você hoje que foi transformado por Deus, mesmo hoje que Deus tem feito você nova criatura, você ainda não merece a graça de Deus. Eu acho isso muito interessante, porque quando nós falamos sobre salvação da nossa alma, não há nada em nós que agradasse o coração de Deus para que ele nos redimisse. Por isso que a expressão graça ela é tão forte nas páginas da Bíblia Sagrada. Graça quer dizer favor imerecido. Favor imerecido. Nós vivemos numa sociedade meritória, recompensadora, qualificativa. Tudo à nossa volta nós qualificamos. Tudo à nossa volta é conquistado por méritos. Mas quando nós falamos sobre vida eterna, nós não temos méritos algum para alcançar vida eterna. Por isso que Deus teve que manifestar a sua graça salvadora. Na carta de Paulo aos Efésios, nós temos uma expressão sobre a graça. A maravilhosa graça. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha que interessante essa expressão contida na palavra de Deus. Pela graça sois salvos. Você nunca mereceu o que Deus tem feito por você. Você nunca merecerá o que Deus fez por você. Tudo que Deus fez por você foi expressão da sua graça. Quando a Bíblia fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom, no original quer dizer dádiva, quer dizer presente. Deus, ele quer oferecer a você um presente gratuito. E esse presente gratuito é a salvação. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele também teceu alguns comentários a respeito da graça de Deus. Romanos capítulo 5 fala sobre a ofensa que teve origem em Adão, que contaminou efetivamente todos nós, e ele fala sobre a graça de Deus em Jesus. Ele diz o seguinte, Romanos capítulo 5, versículo de número 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Através da morte e da ressurreição de Jesus, a graça de Deus se manifestou salvadora.
Talvez você ainda não recebeu a salvação de Deus, porque talvez você ache, talvez você imagine, talvez você pense que você precisa fazer algo, né, através de suas obras, para que Deus salve você. Mas esse pensamento, ele não procede. As obras, elas são necessárias em muitas áreas para termos uma vida na sociedade que facilite o convívio. Deus espera que sejamos pessoas boas, generosas, atenciosas. Deus não quer que a gente o desobedeça, obviamente, mas nenhum mérito há em você, porque por causa do pecado, todos nós somos pecadores mesmo tendo boas obras. Por isso que a salvação que Deus oferece não inclui as suas obras. Não importa quantas vezes você fez o bem ao próximo, isso não é relevante para a salvação. Na verdade, tudo que você tem feito de boa ação é o seu dever. Mas Deus não leva em conta a sua vida religiosa, quantos cultos você assistiu, quantas mensagens você anotou, quantas cestas básicas você doou, quantas vezes você fez o bem ao próximo. Isso não é levado em conta para a salvação. É levado em conta para outras matérias, mas não para a salvação. Por isso que Deus estabeleceu que a salvação estaria em Jesus. E quando você recebe Jesus pela fé, arrependido, não há mérito nenhum em você. O mérito ainda é totalmente de Deus. Porque a salvação vem do Senhor. Somente Ele pode salvar você. Desse modo, quando você for anunciar o Evangelho a uma pessoa, é importante que ela saiba que quando Deus a estiver salvando, Deus não olhou para as obras dela, porque essa pessoa nunca teve boas obras. Para a salvação, não teve, nunca. Deus olhou para as obras de Cristo, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E a prova que Deus ficou satisfeito com a sua obra foi que Deus o ressuscita dentre os mortos, porque ele cumpriu e vindicou a justiça de Deus. Eu quero encerrar mais uma vez citando o texto de Efésios, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Que Deus possa te abençoar e as pessoas que você conhece. Na medida que você anuncia o Evangelho, a minha oração, que a misericórdia do Senhor chegue a essas pessoas.